Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre África, aspectos humanos. Na aula passada já tínhamos, falado um pouquinho sobre a questão da diversidade, sobre a questão também do crescimento populacional, que durante, né, principalmente aqui os anos de 1850 e 1860, houve aqui uma grande queda na população africana. Falamos, que o tráfico negreiro ele foi, sem dúvida, o principal fator aí, ou um dos principais fatores, para a retirada de milhões de pessoas aí da sua terra natal, e que isso teve um impacto muito grande. Esse texto sobre tráfico negreiro, ele é extremamente importante, principalmente quando ele fala que o tráfico negreiro ele vai incentivar várias disputas tribais, a ponto de que hoje o continente ele ainda tenha resquícios dessas brigas tribais. Por quê? Porque os portugueses usavam uma tribo para conseguir invadir a outra tribo e poder escravizar a outra tribo. Então, essas tribos que já eram rivais acabaram se tornando ainda mais rivais. Hoje, a gente ainda tem uma série de conflitos, acontecendo no continente africano por causa deste período aí, ok? É importante vocês fazerem essa leitura. A gente já falou que nesse Saiba Mais tem muita coisa aí que cai no nosso simulado. Aqui, ó, a gente vai começar a trabalhar sobre a questão do crescimento da taxa de fertilidade. Eu também já tinha explicado na aula passada, então só tô dando uma passadinha aqui. Vamos começar a partir da pirâmide etária do continente africano. É uma pirâmide etária característico de países subdesenvolvidos, O livro trouxe para gente Etiópia, tá bom? Nós temos aqui uma pirâmide bem característica de um país onde eu tenho uma taxa de natalidade elevada, ou seja, as mulheres têm muitos filhos. Percebam que entre 0 e 4 anos aqui, ó, nós temos quase 9 milhões de meninas e quase 9 milhões de meninos, ou seja, são ao todo 18 milhões, somente de crianças de 0 a 4 anos. Mas conforme a gente vai avançando na idade, consigam perceber, ó, 5, 10, 15, 20 anos, 25, 30, a pirâmide ela vai o quê? Ela vai estreitando. E isso nos fala sobre a expectativa de vida, A expectativa de vida nos países subdesenvolvidos, como já tínhamos falado, ela é muito baixa. Por quê? Porque as pessoas morrem muito cedo, devido a doenças, devido à falta de saneamento básico, devido a uma alimentação precária e também à violência, o continente africano também tem grande parte dessa questão da violência, como todo país subdesenvolvido. Por exemplo, o Brasil, embora a gente não tenha guerras tribais, a gente tem a violência urbana, A gente tem um país com muitos assassinatos por ano e assim por diante. Então, percebam que essa pirâmide etária, ela vai começar a sofrer alguma alteração a partir do momento em que a taxa de fertilidade das mulheres vão diminuindo, então vai nascer menos criança e a expectativa de vida aumenta, porque aí essas crianças vão conseguir chegar até a vida adulta, Vão conseguir chegar até a faixa etária do que a gente chama de idosos, e aí essa pirâmide começa a crescer aqui em cima. Por enquanto, não é a realidade ainda dos países africanos. A atividade número 1 está falando um pouquinho sobre o tráfico negreiro, está falando um pouquinho, trazendo aí um poema do escritor Castro Alves, que foi um abolicionista importante no Brasil. Então, por favor, depois façam a atividade. Vamos falar um pouquinho de distribuição populacional e urbanização. Quando a gente olha um pouquinho o mapa mais, de pertinho, a gente percebe que a África é um continente onde a população não está bem distribuída.
Vamos lembrar então o que é uma distribuição populacional. A gente usa a densidade demográfica como esse dado, né? Que são habitantes por quilômetros quadrados. Aqui na legenda a gente percebe que grande parte da África tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Óbvio que são regiões, perdão, de deserto, né? São regiões de difícil sobrevivência, por isso pouquíssimas pessoas. Grande parte, a maior parte do continente africano, você tem de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, que é muito pouco, levando em consideração que nós temos países aí que você tem 200, 300, né? E a região mais habitada vai do 11 ao 25, que são aqui, ó, próximo do Rio Nilo, por uma questão óbvia, né, de agropecuária, de facilidade de viver aqui. Temos essas cidades, que foram cidades fundadas desde o período da Idade Moderna, do século XVI, XVII, né? A África do Sul, aqui, ó, Cidade do Cabo. Pouquíssimas cidades são as cidades que eu tenho, né, que são os locais onde eu vou ter mais habitantes por quilômetro quadrado. Aí dê uma olhadinha aqui depois na tabelinha para vocês terem se familiarizando com as principais cidades: Lagos, Caira, Joanesburgo, Kinshasa, Luanda, Khartoum, Dar es Salaam, Nairobi, Alexandria e Abidjan. Vamos falar um pouquinho da origem dessas cidades, tá? Então, essas cidades, elas são divididas em 3 cidades que foram formadas desde lá do período colonial, né, que são as feitorias. Lá no 7º ano, em história, vocês aprenderam que feitorias eram os armazéns, né, para trocas de mercadoria que os portugueses criaram ao longo da costa africana e da costa brasileira também, né, que na época o Brasil também era colônia. Então, esses locais eles eram utilizados para fazer troca de mercadorias, principalmente de escravizados. Portanto, essas cidades cresceram e se transformaram hoje em centros comerciais, e essas cidades são cidades já bem antigas. Tem as cidades interiores, que elas vão surgir a partir do momento em que a população que vivia da agropecuária começa, né, a se mudar para a cidade, possivelmente devido a melhores condições de vida, e temos as cidades industriais que vão se formar a partir da própria industrialização, num continente africano, principalmente na área de mineração, petróleo, né, ferro e etc. Então, esses centros aí administrativos. As cidades europeias, as cidades do continente africano sofreram 2 influências, a europeia e a islâmica. A influência europeia é justamente a cidade que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Que as nossas cidades são de influência europeia. A gente tem um centro, né? Onde acontecem as atividades comerciais, é o centro administrativo, fica a prefeitura e etc. Bairros ricos, de pessoas mais próximas do centro, bairro de pessoas que, né, que têm condições de viver melhor, e afastado do centro nós temos os chamados bairros pobres, ou os bairros de periferia, ok? Da influência islâmica, nós temos cidades onde tudo gira em torno da Medina, que é o templo, né, deles. Então, perto da Medina, ou das ruínas da Medina, porque muitas dessas cidades, a Medina já não está mais de pé, porque ela foi construída há muito tempo. Você tem o centro comercial, você tem ali o mercado e etc. E tem uma outra cidade, que é a Cidade Nova, que é a parte da cidade onde as pessoas mais ricas se estabeleceram. Perdão, foi muito rápido aqui. Então, essas são as condições, né, que mostra uma cidade de origem islâmica, né, então que a gente tem a parte do centro próximo aqui à Medina, né, e aqui a gente tem uma cidade mais moderna, né, de característica europeia. Não moderna no sentido de melhor, tá?
mas no sentido de mais recente, né? E aí nós temos uma característica importante, que é entender que a urbanização do continente africano ainda é muito pequena, tá bom? Grande parte dos africanos ainda vivem no campo, e isso tem mudado, o êxodo rural tem crescido rapidamente, e essas cidades estão passando aí por uma estão passando aí por uma estão passando aí por vários problemas, entre eles a favelização. A gente sabe que países subdesenvolvidos, a urbanização que acontece rapidamente, ela acontece desordenadamente. Então nós temos aqui, por exemplo, países onde a população urbana vive em favelas de 91,6%, como no Sudão, né? Então, o que é uma favela? Uma favela é um espaço urbano onde as pessoas não têm condições de se organizar, né? Então, elas vivem sem saneamento básico, elas vivem com habitações precárias, correndo risco de desabamento, né? Você não tem transporte público, você não tem condições de viver razoavelmente. Galera, essa foi a aula de hoje, tá? Um pouquinho sobre a urbanização, e aí sobre as condições de vida eu vou gravar um outro vídeo, porque senão esse vídeo fica grande demais, tá bom? Um beijo para vocês e bons estudos!